Paz do Senhor, Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Vamos lá para o nosso estudo de número 23. Você coloca a graça que concede autoridade espiritual. O texto se encontra no livro de Atos, do versículo 11 ao versículo 17. Olha só que interessante o versículo 11 que diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Paulo foi escolhido por Deus e Deus usava Paulo para fazer milagres extraordinários. Nosso Deus é o mesmo, Ele quer fazer milagres extraordinários, Ele quer encontrar pessoas com a disposição que Paulo se entregou. Paulo entendeu o seu chamado, Paulo entendeu a missão, Paulo se entregou para o Evangelho do Senhor Jesus, então Deus usava a vida dele para fazer milagres extraordinários. Diz que era tão extraordinário, diz que a unção, a autoridade que Deus concedeu a Paulo, por ele abraçar o Evangelho, ele abraçar a missão, ele entender a missão que Deus tinha para a vida dele. Diz que até mesmo, aqui diz, de modo que até os lenços e os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados das suas doenças. E os espíritos malignos saíam dele. Olha só que tremendo. De tanto Paulo ter a presença de Deus na vida dele, até mesmo as roupas dele, as roupas que ele usava, onde que as roupas eram levadas, milagres aconteciam. Ou seja, o Paulo no mundo espiritual ele era muito conhecido, e as pessoas reconheceram que existia essa unção na vida de Paulo. Essa unção vem de Deus, amém? Está escrito que Deus usava a vida dele, está escrito que Paulo era o instrumento, mas o poder vem de Deus. Aí diz que espíritos malignos eram expulsos das pessoas e as doenças se retiravam das pessoas por causa até mesmo da roupa de Paulo. Ou seja, onde Paulo estava existia um estrago espiritual, para as trevas. E diz que por causa disso, diz que aqui no versículo 13 diz: alguns judeus andavam expulsando o espírito maligno, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: ordeno que saiam, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saia. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia, um espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram para casa nus e feridos. Quando se tornou conhecido de todos os judeus, gregos e os que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, olha o que aconteceu, Estamos falando que a graça libera a autoridade espiritual. Você sabia que há uma diferença entre poder e autoridade? Paulo usava o poder e autoridade. Imagina se você fosse demolir um prédio, Você trabalha com obras, reforma, e você precisa derrubar um prédio. Então você vai ter uns aparatos, um guindaste, uma grua, um equipamento forte para derrubar um prédio. Mas agora digamos que você tem o poder para derrubar aquele prédio, mas agora você precisa de autorização. Então você vai ter que ir lá na prefeitura, no engenheiro, assinar um alvará, um documento e autorização. Então poder e autorização. Você não pode apenas derrubar algo sem não ser autorizado. Paulo, ele tinha o poder, usava o poder, mas ele sabia que foi autorizado para fazer isso. Esses 7 aqui, eles quiseram usar poder sem autorização. Eles usaram o mesmo nome que Paulo pregava, invocava o nome de Jesus. Mas os demônios falaram: Jesus, nós conhecemos, reconhecemos. Paulo, nós sabemos muito bem que ele é. Tamanho estrago que Paulo fazia. Agora vocês não têm autorização para vir contra nós. E o demônio saltou, e pegou aqueles 7, realmente ferindo, machucando e até deixando eles nus. Mas o que é interessante que quem ganhou essa história foi Jesus. O nome do Senhor foi exaltado. Sempre será assim. Nós estamos debaixo de uma graça e Deus quer nos conceder esse poder e essa autoridade. Amém? Esse poder, essa autoridade era o compromisso que Paulo tinha com a missão. Quando você entende que o nome de Jesus é acima de todo nome, que você é salvo por nome de Jesus, que o nome de Jesus ele cura, ele liberta, mas que há uma autorização para a questão discípulo, que há uma autorização em usar o nome dele. Então você passa a servir a Jesus, você passa a realizar a obra do Senhor. Então você está indo não por causa da sua vontade, você está indo na autoridade de Jesus. Paulo ele só ia onde que Deus enviava. Paulo ele orava, Paulo ele buscava, Paulo ele tinha direção. Se Deus falasse não vai para lá, ele não ia. Se Deus falasse fica nessa cidade, ele ficava.
Então isso mantinha ele debaixo de uma autorização. E onde que ele estava, né, o poder de Deus estava. Então esse milagre acontece, que nós possamos entender que a graça, que esse favor de Deus, ele vai nos acompanhar quando a gente está no lugar certo, amém? Quando a gente está na missão, aquela unção nos acompanha, e onde a gente está, os milagres acontecem, amém? Não adianta a gente só conhecer o poder e não estar autorizado para usar aquele poder, ou estar fora do propósito, amém? Lembre-se que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que anda segundo o seu propósito, amém? Então a graça mesmo, ela sempre vai nos levar ao centro da vontade. E quando a gente está no centro da vontade, as coisas acontecem. Lembre-se até mesmo José. José foi vendido para os seus irmãos, foi colocado na casa de um senhor, né, numa cidade distante, mas diz que a graça do Senhor estava com ele e por isso tudo dava certo, por isso que tudo prosperava. Então, quando você está no lugar certo, aí você vai usar o poder, mas a autoridade. Paulo, ele se movia dessa forma. Ele tinha o favor de Deus, né, para operar sinais, maravilhas, porque ele andava com o poder e com a autorização, amém? Que essa palavra te traga essa compreensão, que essa palavra te traga esse entendimento, porque esse evangelho que Paulo pregava. Paulo dizia, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para salvar. Então ele tinha o poder, ele sabia que ele tinha poder, agora ele buscava autorização. Senhor, onde que é para eu estar? Senhor, o que é para eu fazer? Senhor, essa roupa deve ser dada, essa roupa deve ser enviada, e os milagres aconteciam, e ele era temido nas regiões celestiais, né? Os demônios sabiam muito bem quem ele é. Eu quero te declarar que assim também Deus quer nos conceder poder e autoridade, amém? Então vamos fazer essa obra do Senhor debaixo da graça do Senhor, saber que a graça do Senhor que nos limpa, a graça do Senhor que também nos encaminha para estar sempre no centro da vontade de Deus, amém? É só graça, é só misericórdia, é só o favor do Senhor, e aí Deus faz, o nome do Senhor será exaltado, como foi na vida de Paulo, assim também Deus quer usar a sua vida, amém? Então use poder e autoridade no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.